Tomé de Souza. Pessoal, então Tomé de Souza vem para o Brasil no ano de 1549 e governa o Brasil até 1553. O que o cara fez de importante aqui? Primeira coisa importante, funda a primeira capital do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil? São Salvador. São Salvador se encontrava em que capitania? Capitania da Bahia de Todos os Santos, beleza? Tá. Pessoal, a Igreja Católica queria ficar, ela queria ser presente nessa colonização portuguesa. Como assim? Nós já comentamos na aula anterior que a igreja ela era contra tanta coisa, mas de repente ela passou a apoiar as viagens, ela começa a apoiar a colonização. Aí vem aquela pergunta, né? Por quê? Com que interesse a igreja começou a fazer isso? Óbvia a resposta, qual? Por que que a igreja começa a apoiar as colonizações, as explorações? Porque ela vê lucro nisso, ela vê futuro nisso. Aqui no Brasil, por exemplo, ela vai ser rica em território? Sim. Ela vai ser rica em gente? Sim. Olha como foi cobrado no vestibular. A Igreja Católica no Brasil era rica em propriedades e gente. Gente é o quê? Fiel. Quanto mais fiel tiver, melhor para ela. Beleza? Beleza. Foi aí que eu parei a aula, não foi? Foi. Pessoal, olha só. Então nós temos aqui Tomé de Souza trazendo para o Brasil um bispo, Dom Pero Fernandes Sardinha. Dom Pero Fernandes Sardinha vai ser o primeiro bispo do Brasil. O Dom Sardinha, ele lá em Salvador, na vila de Salvador, ele começa a elaborar e a organizar a Igreja Católica no país, e para isso ele traz os primeiros, olha só, primeiros jesuítas. Pessoal, os jesuítas, vocês sabem que foram criados lá na Europa por Inácio de Loyola, e o papel mais importante dos jesuítas era qual? Catequizar índios. Tá bom, então vamos falar sobre jesuítas. Pessoal, os jesuítas, quando eles foram criados em 1540 pelo padre espanhol Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, como ela era chamada, ela foi mandado grupos de jesuítas para a Alemanha. Pergunta: que tribo indígena tem na Alemanha? A tribo Oktoberfest? A tribo Schukrutz? Tem tribo indígena na Alemanha? Não. E na França? Teve grupos de jesuítas indo para a França? Ah, eu sei. Na França nós temos uma tribo chamada Petit Gâteau, ou Merci Beaucoup. Claro que não, gente. Qual é o objetivo da criação da Ordem Companhia de Jesus? Impedir o avanço do protestantismo no mundo. Eles queriam, através de uma guerra santa, olha o termo guerra santa, nós já tivemos uma guerra santa. Qual foi a primeira guerra santa que a Igreja Católica organizou? As Cruzadas. E agora ela está fazendo a segunda guerra santa, só que agora é contra quem? É contra muçulmano? Não, contra quem? Contra os protestantes, calvinistas, anglicanos e luteranos. E para isso ela vai ter que começar a fazer o quê? Uma guerra santa. Pessoal, então os padres jesuítas, numa grande maioria, eles eram mais soldados do que padres. E aí? Muita gente colocava batina para ir para a guerra. Imagina você numa guerra correr de batina. Tem que levantar a batina para correr. Vai que essa batina enrosca no arame farpado. A pessoa morreu por causa de um arame. Pessoal, mas isso aí, eles que se virem. O importante para a gente, pessoal, é saber que a ordem jesuítica não foi criada para catequizar índios. Primeiro ela foi criada com que objetivo?
impedir o avanço do protestantismo no mundo. Entenderam? Beleza? Beleza. Então olha só, pessoal. Esses jesuítas vieram comandados por um padre chamado Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega chega ao Brasil com 6 jesuítas para catequizar 2,5 milhões de índios. Pergunta, valendo então uma vaga para catequista. Vamos lá, pessoal, preste atenção. 6 jesuítas vêm catequizar 2,5 milhões de índios. Dá conta? Não, seria muito. Pessoal, a igreja, ela imagina... Não só a igreja, mas Portugal, os europeus de um modo geral, imaginavam que isso aqui, tudo era pouquinho. Quando eles vão perceber que isso aqui era uma imensidão de território, que tinha milhares e milhares de pessoas morando nele. Pessoal, então uma coisa importante, os jesuítas vieram com o objetivo de impedir que o protestantismo entrasse na América e transformasse o índio em protestante. Maravilha, uma coisa importante. Ele vai começar, através das missões, que é um assunto que nós vamos ver lá na frente ainda, ele começa então a trabalhar a catequese, começa a trabalhar a religião. Quanto mais pacífico o índio for, mais fácil fica para eu invadir a terra dele. Olha só, o índio pacificado, eu avanço em direção à terra dele. Eu vou acabar com a terra dele, eu estou avançando. A tribo está o quê? Atrofiando, diminuindo. E aí depois eles falam que a religião foi uma coisa boa para eles. Foi? Não foi. Pessoal, o índio perdeu a cultura dele. Perdeu. O índio, pessoal, vai acabar morrendo por causa dessa obrigação de ser uma coisa que ele não era. Imagina o índio ter que seguir regras brancas, regras europeias, sendo que ele mora no meio de uma floresta tropical e agora tem que usar roupa. Tem que fazer o nome do pai. Ele não sabe fazer isso, ele não sabe, ele nem consegue entender por que ele está fazendo isso. Mas o importante é vocês saberem que o Padre Manuel da Nóbrega vem representando esse grupo no Brasil, beleza? Ótimo. Pessoal, ele também vai trazer os primeiros engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Olha só, pessoal, veja bem o desespero dos caras. Olha como funcionava os engenhos do Nordeste. Os caras plantavam cana-de-açúcar no Brasil, cortavam a cana-de-açúcar, levavam essa cana-de-açúcar cortada lá no porto, esperavam o navio chegar de Portugal, botava essa cana no porão do navio e mandava para Portugal de volta. A cana vai chegar em Portugal daqui uns 50, 60 dias. Pergunta, valendo um pé de cana? Pessoal, veja bem, já tem um em casa? Que bom. Pessoal, olha só, presta atenção. A cana foi cortada hoje e só vai chegar em Portugal daqui 60 dias. Essa cana vai chegar firminha, bonitinha, para virar garapa. Garapa, hein? Não, ela vai chegar como? Podre, seca. Pessoal, mais de 50% da produção jogava para os animais. É lucro isso? Nunca! Mas era necessário então trazer os engenhos. Por que os engenhos? Porque daí nós vamos transformar a nossa garapa em rapadura e nós vamos mandar a rapadura para a Europa. Mandando a rapadura para a Europa, chega lá a rapadura bonita, a rapadura estraga. Não! Por isso que baiano ama. Que ele pode todo dia dar uma lambidinha que não estraga. Estou brincando, claro que não. Desculpe aí, baianos. Pessoal, preste atenção. A rapadura estraga. Não é mais fácil levar rapadura para a Europa? Vocês sabem o que é rapadura? Ah, tá, que bom. Pessoal, a rapadura não estraga. É muito mais viável fazer isso do que levar cana in natura. O que é cana in natura? Aquela do perfume? Não, não faço propaganda. Pessoal, para. Estão loucos? Quem vai trabalhar nesse engenho? O escravo. Qual o escravo? Espera aí, mas o escravo índio, o padre jesuíta veio catequizar ele. Se o padre jesuíta veio catequizar ele, não é ele que vai ser não é ele que vai ser escravizado. Olha só que desespero.
No ano de 1550, nós temos aqui o primeiro navio negreiro chegando no Brasil. Pessoal, esse navio negreiro que vem no ano de 1550, trazido pelo governador Tomé de Souza, trouxe 200 peças. O que são 200 peças? Trouxe 200 africanos para trabalhar como escravo no Brasil. 200 peças. A dúvida era, será que eles vão se adaptar ao trabalho escravo? Vem a pergunta, o negro se adaptou ao trabalho escravo? Ninguém se adapta ao trabalho escravo. Por que o senhor teimava em bater nele? Porque ele tentava negar o trabalho. Ninguém quer ser escravo, alguém gosta de ser escravo? Oh yes, come on baby. Pessoal, nunca. Claro que não. Quem é que gosta de ser escravo, meu? Ninguém. Qual vai ser a única mão de obra, pessoal, utilizada nas fazendas que vai ser oficializado pelo governo português? A mão de obra negra. Por quê? Porque ela vai se encaixar no mercantilismo, balança comercial favorável. Eles vão pegar o negro de graça na África, vender. Vai dar lucro vender negro? Claro que vai, nossa senhora. Meu, claro que dá lucro, mas se você pega uma coisa de graça e vende, você está tendo lucro? Ó, você rouba o som de um carro e vende por 50, está tendo lucro? Claro que está. Desculpa aí. Pessoal, olha só. O Tomé de Souza, ele ficou cansado disso aqui, ele se encheu disso aqui e pediu demissão. Meu, ele tinha que fazer o trajeto no Brasil inteiro a pé. Imagine passar pela Mata Atlântica a pé o tempo inteiro. Ou então de barquinho pequeno. Não, ele falou, não, isso aqui não é para mim. Aí então pediu demissão em 1553 e no lugar dele vem então Duarte da Costa. Duarte da Costa, pessoal, ele é considerado um dos governadores que mais deu trabalho para Portugal, que mais fez coisa errada. Pessoal, Duarte da Costa governou de 1555. 1555. Ele vai governar de 1553 a 1558. 1558. Pessoal, Duarte da Costa, ele vai ficar 5 anos no Brasil. E ele vai cometer muito erro, ele vai fazer muita coisa que não era previsto que um governador fizesse. Por exemplo, ele vai trazer com ele um filho adolescente. O pessoal não se trazia adolescente para o Brasil. Por que que não? Porque um adolescente no Brasil vai ser problema. Vocês sabem que adolescente, ele entende tudo errado. O adolescente entende tudo ao contrário. Você fala para o adolescente assim, não faça tal coisa. Ele vai e faz. Não é para ir. Ele vai. Não come. Come. Não bebe isso, moleque. Ele bebe. Ah, nada a ver, né? Ó, tá vendo? Ele contraria. O adolescente, ele contraria. Ele gosta de contrariar. Olha só o Dom Álvaro da Costa, 14 anos, esse moleque veio para cá com 14 anos, imagina um adolescente com 14 anos, tá com aquele hormônio saindo pelo nariz, vai chegar no Brasil, vai encontrar quem na praia seminua, ou só com uma peninha atrapalhando a visão. Ele vai encontrar a índia seminua na praia, imagine uma índia pelada na praia, brincando de amarelinha, uhul! Desafiando a lei da gravidade. Esse moleque chega aqui, ele vai chegar aqui, ó, He-Man. Pessoal, pelo amor de Deus, esse cara vai chegar aqui como todo adolescente. Ele, lá em Portugal, ele não podia ver uma perna de mesa que já... né? Verdade. Aí esse moleque vai chegar no Brasil, pessoal, e vai ver... Esse moleque vai chegar no Brasil e ver Índia pelada na praia. Ele vai... né? Olha só, o rapaz nem acabou de chegar no Brasil. Isso é sério? É sério. Sério. Esse rapaz nem acabou de chegar no Brasil, já se encontrou com o bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha. E o Dom Pedro Fernandes Sardinha vai dar um conselho para ele. Né? Olha o conselho que o bispo dá para o rapaz. Aqui no Brasil existem regras. E uma das regras que nós temos que levar a sério é a regra com relação ao sexo. Mas você vai proibir adolescente de pensar em sexo? Tem adolescente que espirra, tem orgasmo. Pessoal, olha só. Agora, ele chega para o Dom Álvaro e fala assim, Dom Álvaro, você não pode se meter com as índias. O adolescente entende tudo ao contrário.
né? Você não pode se meter com as índias. Logo ele entendeu, né? Uhul, lepo, lepo. Pessoal, presta atenção. Esse moleque, esse rapazinho aqui, um ano que ele estava no Brasil, tinha mais de 10 índias grávidas dele.